Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Esta é a terceira aula da nossa série, onde nós estamos a falar das funções de Array Excel, ou seja, funções matrizes dinâmicas, ok? E hoje nós estaremos a falar essencialmente da função filtrar, que em algumas versões do português do Brasil vem filtro, ela é conhecida como função filtro. Então, em termos gerais, nós poderíamos ter utilizado a função filtro desta maneira. Por exemplo, nós quiséssemos saber o total que um vendedor, de alguma forma, nesta lista tenha efetuado aqui, né, quantas vendas, ou pelo menos não em quantidade, mas sim em termos de somatório das vendas que este vendedor realizou ou efetuou. Nesse caso, nós teríamos aqui uma lista destes vendedores. Para isso, nós viemos para cá para a validação, criamos a lista destes vendedores, selecionamos todos os vendedores e pronto, temos aqui a lista dos vendedores, ok? Muito simples. Bom, há uma questão aqui, se vocês observarem, o Excel de alguma forma passou a ser muito inteligente em termos gerais de analisar os dados e se vocês observarem, ele trouxe valores únicos e eu não precisei fazer nenhum tratamento. Não sei se vocês observaram que ele observou que Ricardo está repetido e ele trouxe apenas, ou pelo menos selecionou apenas uma vez. Então, essa é uma das melhorias que temos nessas novas versões do Office. Então, pronto, eu não precisei fazer um filtro, ok? Onde eu teria que fazer o que? Valores únicos, por exemplo. Numa versão do português do Brasil, nós teríamos utilizado aqui único, a função único, não é isso? Mas nós aqui, por exemplo, aqui como estou aqui a utilizar a versão português de Portugal, teríamos de colocar aqui os exclusivos, tá? Exclusivos desta lista, então nós traríamos aqui valores exclusivos, que é o mesmo que agora as combo boxes já realizam. Então imagina que eu quisesse, por exemplo, ordenar esses dados. Nesse caso, para o português do Brasil, nós teríamos que utilizar classificar, mas português de Portugal nós vamos utilizar ordenar antes da função exclusivo e aqui nós temos basicamente a lista ordenada ou classificada. Então eu poderia pegar tanto esta lista quanto deste jeito. Então, se calhar a única melhoria que deve ser feita é em termos de classificação automática como padrão. Então, o que é que eu poderia fazer para ter essa lista classificada nesse caso? Eu poderia simplesmente vir para cá, selecionar e colocar esse símbolo de cardinal, ok? Cardinal e dava aqui um ok. Basicamente tenho a mesma lista agora ordenada, certo? Na medida em que essa lista for crescendo, por exemplo, Miguel, por exemplo. Miguel, um valor qualquer aqui, pronto. Bom, a princípio aqui eu tenho selecionado apenas este intervalo até aqui, então vou ter que crescer essa tabela, tá? Se fosse uma tabela dinâmica, obviamente, ela poderia já reconhecer, mas se observar aqui, o Miguel já aparece aqui nessa lista, então aqui também ele já aparece. Pronto, este é um caso à parte, mas nós queremos apenas aqui saber um pouco sobre a função filtrar, quais são as potencialidades que ela traz para o nosso trabalho no dia a dia com o Excel. Então, observem, eu vou filtrar na base do nome, ok? Eu quero saber quanto é que o vendedor realizou. Normalmente, nós teríamos feito o soma C, não é isso? Soma C, o intervalo, nesse caso, o intervalo seria este do critério e o critério seria este valor e teríamos aqui o intervalo de soma. Este seria o resultado e basicamente nós teríamos aqui o total dessa soma. E aqui nós teríamos também essa possibilidade, essa seria uma via, e a outra, isso é para aqueles que não têm, se calhar, é como efetuar realmente trabalho com a função filtro. Agora, vamos tentar trabalhar aqui utilizando a função filtrar mesmo. Porque a função filtrar precisa de uma matriz, tá? Uma matriz que indica o resultado que ele vai devolver. Nesse caso, ele vai devolver as vendas, certo? E qual será o intervalo critério que basicamente inclui? O que inclui, na verdade, é aqui onde nós vamos comparar. Então, logo aqui nós colocamos igualdade e indicamos onde está o nosso argumento. Ele traz aqui uma lista. Se observarem aqui, nós temos uma lista que é estendida em função das vendas que o
o vendedor realizou. E nesse caso, nós quiséssemos alterar, por exemplo, esse só realizou uma venda, o Antônio, e trouxe apenas aqui. Nesse caso, para ser muito simples, nós também podemos somar este valor, tá? Podemos utilizar a função soma em frente do filtro e basicamente nós teremos não agora uma lista em termos de sua extensão em função da quantidade de vendas que o vendedor realizou, mas sim, agora temos o total filtrado. Nesse caso, nós temos um filtro bem realizado em função do total que foi vendido. Então, essas são algumas das funcionalidades que nós podemos encontrar na função filtro. Mas, para tentarmos aflorar um pouco mais esse assunto, nós vamos trabalhar com mais um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, as cidades. Tenho aqui algumas cidades de Angola e temos aqui as províncias, o que no Brasil é conhecido como estado. E essas províncias têm, cada uma delas, algumas cidades, certo? Então, eu quero, a partir da província, buscar as cidades, ok? Uma lista de cascata, tá? Então, isso seria, de alguma forma, um trabalho grande nas versões anteriores nós tínhamos, né, de fazer. Então, se eu pudesse trabalhar buscando apenas somente os dados únicos aqui, fica muito simples. Como é que eu faria? Conforme eu fiz na etapa anterior, nós podemos buscar a partir daqui, ir para a guia dados, aqui validação de dado lista, e nós vamos buscar desta lista das províncias, e ele vai trazer essencialmente as listas únicas, tá? Com dados únicos, nós conseguimos notar isso, dados únicos, Mochico, por exemplo, e a cidade. Bom, ele teria que devolver exatamente as cidades correspondentes à província selecionada. Nesse caso, nós não temos como fazer isso de forma direta aqui, então temos que trabalhar com algumas funções de modo a fazer com que isso funcione. Primeiro caso eu quero sempre observar por cada linha que eu passar e ele alterar a lista com base à linha atual em que eu estou selecionado. Nesse caso, eu estou selecionado na linha 15, ok? Na linha 15, eu gostava que aqui pudesse devolver o valor referente à linha selecionada, ativa nesse caso. O Excel traz consigo uma função cell. Essa função cell, ela traz consigo várias outras informações, os tipos de informações, mas nós, nesse caso, vamos nos cingir simplesmente na informação linha, que é abreviada por LIN. Então, é na base desta que nós vamos nos basear. Então, se observarem aí, ele nos traz exatamente a linha número 15. E se ele traz a linha número 15, é nesta linha onde eu vou, basicamente, trabalhar. Veja que até o momento a linha que está ativa é esta, onde nós estamos a trabalhar. Então, caso eu faça alguma alteração, ainda vou manter-me aí. Olha, se eu tiver que escrever aqui, por exemplo, Mochico, tá? Veja que a linha ativa agora passou a ser a linha 16, por mais que eu tenha retirado o cursor de lá, tá? Então, toda a mudança que vai existir em uma célula é aquele resultado que eu terei em função desta fórmula conhecida como cell. Então, eu vou utilizar uma função que é muito conhecida e antiga, indireto, por exemplo. A função indireto, ela retorna exatamente a referência especificada através do valor do texto que ela irá receber. Então, qual será o texto? Nós vamos receber o texto desta função que está aqui dentro. Aqui. Vamos pegar tudo isso, ok? O que é que basicamente nós temos aqui nessa função cell? Nós temos apenas o valor da linha, que é o número 15. Então, imagine, por exemplo, se eu escrever aqui na função indireto, escrever aqui, por exemplo, não, vamos escrever E15, por exemplo. O que é que a função indireto vai nos trazer? Ela vai trazer, E15, era para trazer esse valor. Por que ela não devolveu? Vamos lá ver o que é que a referir. Texto. Ok. O texto,
basicamente ele traz aqui, tá? E se vermos aqui, está escrito Willa, mas vamos ver o que é que se passa aqui. Texto, vamos colocar isso ainda em um texto A15, por exemplo. Sim, tem que colocar isso entre aspas duplas, tá? Eu coloquei de forma direita e é uma referência direita. Ele busca em função de um texto. Então, eu coloquei aqui entre aspas duplas, então temos aqui o que está escrito, né? Que A15 é exatamente Luena. Se eu colocar aqui E15, tá? Vai devolver o I lá que está aqui, ok? Então é isso que vai acontecer. Quando eu concatenar, juntar, por exemplo, algo com o número 15 que vem desta função cell, então a função indireto, nesse caso, vai devolver-me tudo o que... nesse caso eu vou abrir aspas duplas, eu vou colocar, para nosso caso é a coluna E. Nós poderíamos ter posto diretamente o valor, mas não. Como esse valor vai ser calculado em função da linha em que estivermos selecionado, então eu vou colocar aqui o I comercial para concatenarmos o texto. Nesse caso teríamos o E mais a função cell. Cell, nós vamos pegar que informação? Nós vamos pegar a linha, a informação da linha, e fechamos parênteses, temos aí exatamente o valor da Willa. Então, como nós vamos buscar a cidade em função da província, então logo, para nós termos uma lista em cascata, nós teremos de fazer o quê? Teremos de essencialmente, buscar em função deste resultado que nós vamos obter aqui. Então, veja, se eu tiver que fazer, por exemplo, filtro, ok? Filtrar, vamos filtrar o quê? Vamos filtrar as cidades, certo? Que inclui o quê? Inclui que as províncias. Qual província nós estamos aqui a comparar? É esta província aqui estamos a comparar. Nesse caso, selecionamos o retorno, selecionamos a matriz de comparação, onde nós vamos passar linha por linha, e selecionamos o valor da comparação. E quando pressionamos o Enter, veja que ele traz exatamente Lubão. Por exemplo, se eu alterar aqui alguma coisinha e pressionar o Enter, você percebe que aqui modificou para Mochico, porque estamos agora na linha ativa 16 e aqui devolve exatamente o valor correspondente às cidades do Mochico. Então aqui, pronto, para conseguirmos resolver esse problema, criamos uma lista, uma validação de dado aqui em lista, depois aqui viemos, clicamos onde começa essa lista nesse caso. Então colocamos o sinal de cardinal para informarmos que essa lista se vai estender, porque não se trata de uma lista. Esses são valores que vêm desta função matricial, ok? Então aqui nesse caso vai passar tudo bem. E se eu vir para cá, observo, porque estamos na linha, agora que estamos na linha 15, veja que a lista agora vai mudar para Lubango, veja, mudou Lubango e vai manter-se Lubango porque aqui ainda continua Willa. Se eu mudar para Mochico, observa que dá-me uma possibilidade agora de encontrar as cidades, todas as cidades do Mochico. Então, nós podemos trabalhar com a função filtro desta maneira, buscando dados filtrados de uma determinada lista. Então, eu espero que tenham gostado. Nós vamos aprofundar um pouco mais essas aulas ao longo deste processo. Então, não esqueça de subscrever-se no canal, deixar um like nesse vídeo e partilhar com mais gente para todo mundo ter acesso a esses conteúdos. Muito obrigado, estamos juntos, um abraço.